Você sabe qual é o perigo de, na hora da oração, ao invés de nos humilharmos diante de Deus, exaltarmos a nós mesmos, começarmos a desprezar os outros? É sobre isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje, onde estaremos falando sobre o quarto passo da oração, que é reconhecendo as nossas fragilidades. Então, se você quer orar e quer que Deus ele ouça a sua oração e traga a resposta do céu para você, então fica conosco até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai ser de bênção para a tua vida. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Miquel Cassiano e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Para tomarmos como base para esse tema, vamos utilizar o texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Eu vou apenas ler dois versículos, que é o versículo de número 9 e o versículo de número 10, e nós iniciamos o estudo bíblico de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Nesse texto aqui, e no estudo bíblico de hoje, nós vamos aprender sobre o perigo de confiar em si mesmo, o perigo de desprezar os outros e achar que temos direito algum diante de Deus. Quando nós meditamos nesse texto bíblico, vemos que é um texto que ele fala sobre uma parábola. Nós temos aqui um vídeo no nosso canal que fala especificamente sobre o que são parábolas. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, na tela final, e vou deixar também um link dele embaixo para que as pessoas, né, se você quiser assistir, você possa ficar à vontade para aprender mais. Mas em rápido tempo, o que é uma parábola? As parábolas que Jesus contava, elas eram histórias terrenas que tinham um objetivo trazer uma verdade espiritual para a vida das pessoas. Muitos estudiosos acreditam que as parábolas que Jesus contava não eram mentiras, mas sim eram histórias verdadeiras. Pois como ele é Deus, ele estava como Deus, ele conhecia todas as coisas, inclusive todas as histórias do mundo. E ele utilizava essas histórias como exemplo para trazer uma aplicação pessoal e espiritual para as pessoas daquela época. E nós observamos no capítulo 18 que anteriormente ele fala sobre a parábola do juiz iníquo. E assim que ele termina a parábola do juiz iníquo, ele já inicia agora a parábola do fariseu e do publicano, onde o objetivo principal desta parábola está aqui no versículo de número 9. Diz que o objetivo principal desta parábola era ensinar aquelas pessoas que confiam em si mesmas, crendo que eram justas e desprezavam os outros. É muito importante esta parábola como um aprendizado do quarto passo da oração, porque, como eu disse aos irmãos, cada passo da oração, um vai complementando o outro. E aqui nós vamos aprender que não adianta você cumprir o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo da oração, e no quarto passo da oração você não reconhecer a sua fragilidade. Esta parábola, ela fala sobre dois homens que subiram ao templo para orar. No lugar que eles subiram ao templo, não era o lugar santo ou santo dos santos, mas era um dos átrios que eram separados especificamente para que as pessoas entrassem na presença de Deus em oração. E observamos aqui que nesse texto, Jesus ele utiliza aqui como exemplo duas pessoas em dois extremos totalmente diferentes. Observamos que Jesus ele fala sobre um fariseu e ele fala também sobre um publicano. Duas pessoas totalmente diferentes. Por quê? Quem eram os fariseus? Eu vou recorrer aqui algumas vezes às minhas anotações. Eu gosto de fazer anotação, né, irmão? Para a gente não se perder aqui no raciocínio do texto. Observamos quem eram os fariseus. Naquela época, os fariseus, eles eram os mestres da lei, os doutores da lei. Eram pessoas altamente capacitadas e estudadas na lei de Deus.
Inclusive o apóstolo Paulo, que é o maior evangelista do Novo Testamento, ele era fariseu. Ele era um doutor da lei, ele era excelentíssimo. E nós observamos que os fariseus, muitos deles eram pessoas orgulhosas. Eles sentiam-se melhores do que outras pessoas. Observamos isso no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 5. O Senhor Jesus diz, depois você lê em casa, o Senhor Jesus ele diz que naquela época, muitos hipócritas, eles costumavam orar em pé e nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem bem vistos pelos homens. E um desses hipócritas que é mencionado aqui por Jesus em Mateus capítulo 6 e o versículo 5 são os fariseus, que gostavam de ser bem vistos pelos outros, pois eles sentiam-se melhores do que os outros. Por quê? Porque eles tinham a lei, eles estudavam a lei, e as demais pessoas não eram como eles, pessoas altamente religiosas, que estudavam a lei de dia e de noite. Por isso, os fariseus sentiam-se melhores do que outros. Esse é um extremo. O outro extremo que Jesus usa era o publicano. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram oficiais judeus que trabalhavam para o governo romano. E o que eles faziam? Eles trabalhavam no recolhimento de taxas e impostos. E nós observamos que eram judeus que trabalhavam para o governo romano para cobrar impostos e taxas dos próprios judeus. Sendo assim, estes judeus que eram publicanos, eles eram considerados pela sua nação como traidores da pátria, porque muitos deles cobravam juros abusivos, taxas abusivas. Nós observamos isso quando olhamos para a história de Zaqueu. As pessoas julgavam muito Zaqueu. Zaqueu, ele viu Jesus no meio da multidão, mas em momento algum Zaqueu, ele quis se apresentar, porque ele era chefe dos publicanos. Não quer dizer que Zaqueu, ele roubava, mas Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E por ele ser chefe dos publicanos, ele tinha que andar em oculto, porque as pessoas odiavam Zaqueu, não gostavam de Zaqueu. Nós observamos que nesse texto existem duas pessoas muito interessantes. Uma pessoa é santa demais aos olhos do povo. Outra pessoa, ela é desprezada demais aos olhos do povo. Nós observamos aqui que os dois eles tinham um mesmo objetivo. Qual era o objetivo deles? Orar. Os dois foram ao templo, eles foram ao mesmo lugar, eles foram orar e eles foram buscar a presença da mesma pessoa. Os dois foram buscar a presença de Deus. Mas nós observamos aqui que há uma diferença muito grande na oração de cada um deles. E nós vemos essa grande diferença quando nós lemos e observamos a oração deles. Como, por exemplo, o fariseu, quando ele vai orar, quando ele entra na presença de Deus em oração, ele não entra com um coração humilde, não. Ele entra com um coração exaltadíssimo. Observe o que é que o fariseu ele diz na sua oração. A Bíblia diz assim, o fariseu, estando em pé, ele orava desta maneira a Deus. Versículo 11 do capítulo que lemos, que é o capítulo 18. Ele dizia assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele diz aqui, ó, roubadores, injustos e adúlteros. Observamos que ele fala duas coisas interessantes. Roubadores e injustos. Parece uma indireta, não é, irmãos? Parece uma indireta sim. Porque ele estava vendo o publicano lá. Aí quando ele olha de lado, está o publicano, ele diz assim, eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou como aquele dali. Aquele publicanozinho ali, aquele injusto, aquele roubador. Meus irmãos, você sabia que tem muita gente que ora assim? Irmão, Existem muitas pessoas que oram assim. Eu já presenciei momentos, eu fico indo assim, irmão, que é para não chorar. Mas eu já presenciei momentos de oração, em cultos de oração, que uma pessoa estava orando dentro da congregação e ela estava, na oração dela, enviando indireta para outra pessoa, para outro irmão, para outra irmã que estava na mesma congregação. Ah, se eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, se eu não sou assim.
muito parecida com esta oração aqui. Mas tem uma coisa, irmãos, interessante. É que realmente essa oração era uma indireta para aquele publicano. Porque ele diz assim, nem ainda, vou completar o versículo para os irmãos entenderem. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda, aí ele vai especificar mais ainda, como este publicano aqui. Ele diz assim, ô Senhor, eu te dou graça, te agradeço, porque eu não sou como ele, eu não sou como ele. Eu sou diferenciado, eu sou santo, eu sou um mestre da lei, sou um doutor da lei. Aqui é um homem de verdade, aqui é um homem fiel a Deus. E o publicano, coitado, ele, não sei se ele ouviu a oração do fariseu, mas a Bíblia diz que com humildade, aquele publicano, ele nem quis olhar para o céu, por causa dos seus pecados ou da vergonha. Mas ele olha e diz assim, ou melhor, ele olha e diz assim, levantando os olhos, nem ainda queria levantar os olhos de ação, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o fariseu dizia, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo disso, daquilo, o publicano ele estava dizendo, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Nós observamos aqui que o fariseu, ele entra na presença de Deus com orgulho, com soberba, se vangloriando. Você acha que quando a gente entra na presença de Deus, se vangloriando, se exaltando a nós mesmos, você acha mesmo que Deus ele vai receber a sua oração? Porque, veja, aquele fariseu, ele se achava justo, ele se achava santo. Por quê? Porque ele era doutor da lei e na cabeça dele ele cumpria a lei. Ele estava cumprindo tudo ali. E esse é o problema. É às vezes a gente achar que somos demais. Estamos cumprindo demais. Estamos fazendo tudo, somos santos. E eu tenho direito diante de Deus. Meu irmão, faça isso não. Isso me lembra de Naamã. Eu até anotei aqui sobre Naamã. Está a história dele no livro de 2 Reis, capítulo 5 e o versículo de número 11. Veja, meu irmão, que coisa... Meu irmão e minha irmã. Que coisa interessante aqui. Naamã, ele vai até o profeta Eliseu, porque ele queria que Eliseu curasse ele da lepra. Mas como Naamã ele era chefe do exército sírio, aí ele pensou, quando eu chegar lá, Eliseu vai me receber muito bem. Vai colocar a mão na minha cabeça, vai invocar o nome do Deus dele, vai passar a mão no lugar e o mal vai ser sarado. Ele se sentindo, né? Em outras palavras, oxe, ele vai me receber com honra. É capaz ainda dele dobrar o joelho diante de mim. Chegou aqui o chefe do exército sírio. Ah, meu irmão, mas na presença de Deus não é assim, não. Às vezes a gente se exalta demais, diz assim, eu não quero ver nem a sua cara. Meu irmão, porque quando Naamã, ele vai chegando lá, em Eliseu manda um recado, diga a ele que vai lá no Rio Jordão. Ponto final. Eu não quero olhar nem para a cara dele. Meus irmãos, quando a gente entra na presença de Deus, se vangloriando, se achando demais, Deus ele faz assim, olha, eu não quero nem ver, eu não quero nem olhar para a cara desse crente. Esse crente, esse pedaço de argila, como fala um pastor, tem um meme dele, esse pedaço de argila, tá pensando que é o quê? Então observamos, irmãos, que Naamã ele chegou um pouco exaltado, mas teve que se humilhar. Se lavar no Rio Jordão. Ele disse, mas não tem por aí rios melhores? Abana e Farpá não são rios melhores do que os rios de Israel? Ah, irmão, mas diante de Deus não tem esse negócio, não. Tem gente que fica se sentindo igual o rei Ezequias, cheio do direito de entrar na presença de Deus. Porque tem trabalhado na igreja, porque tem feito a obra, tem feito isso, tem cooperado aqui e ali. Aí diz assim, ah, Deus, o senhor está vendo que eu fiz alguma coisa para o senhor? Veja aí se eu tenho um créditozinho no céu. Igual Ezequias. Ezequias está aqui no livro 2 Reis, capítulo de número 20. Eu vou até ler esse texto aqui.
com vocês, porque eu acho muito interessante essa oração de Ezequias. Versículo 2 e o versículo 3 diz assim: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias ele fez essa oração porque ele sabia que ia morrer. E agora ele estava dizendo: Senhor, lembra-te do que eu fiz para o Senhor e ouve a minha oração, me responde, me traz a cura, me dá anos de vida. Era mais ou menos essa a oração de Ezequias. E a gente também não pode fazer isso. Ezequias fez, não é porque ele fez que a gente vai fazer também. Mas precisamos entrar na presença de Deus com humildade, como o publicano. O publicano chegou lá e disse assim: Meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo de nós entrarmos na presença de Deus orgulhoso. Porque aquele que se exalta a si mesmo, Deus ele abate. Mas aquele que se humilha, Deus ele exalta. O versículo de número 14 diz assim: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que é o fariseu. Era Jesus dizendo assim: desses dois homens, quem foi justificado para casa, ou seja, quem teve perdão de pecados, quem recebeu resposta do céu, não foi o fariseu, foi o publicano. Aí ele responde o porquê. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então precisamos, irmãos e irmãs, quando entrarmos na presença de Deus em oração, não se exalte, mas se humilhe. Se humilhe. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao tempo certo Deus os exaltará. Precisamos nos humilhar. Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar um versículo ainda no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Para andar com Deus, precisamos andar humildemente. Então este foi o quarto passo da oração, reconhecendo as nossas fragilidades. Que você possa reconhecer também suas fragilidades diante de Deus. Reconheça que você é pequeno, que você é falho, que você precisa e necessita da presença, do apoio, da força, da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, Deus ele não resiste. A Bíblia diz assim, que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração humilhado, quebrantado, contrito na presença dele. Imediatamente ele quer responder, trazer resposta do céu para a sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui em nosso canal, ative as notificações para que quando eu colocar um novo vídeo amanhã, você possa ser notificado pelo YouTube que nós já colocamos um vídeo novo, você possa assistir. Também deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário também, se você tem gostado, tem acompanhado toda essa série, tem assistido todos esses vídeos, deixe o seu comentário, uma paz do Senhor, um pedido de oração, né, para que a gente possa também estar orando por você. Se você quer que eu traga também algum tema específico, assim que terminarmos essa série dos 7 passos de oração, você pode falar, seja um personagem, seja um tema bíblico, né, qualquer coisa relacionada à Bíblia. Pode nos perguntar, né, colocar aí a sugestão aqui nos comentários e eu vou estar estudando para trazer esse conteúdo para vocês. Eu vejo vocês amanhã no 5º passo da oração. Vai ser muito interessante porque ele fala sobre perseverança. Vamos falar sobre perseverar contra as dificuldades. É quando a gente começa a passar por momentos difíceis, mas precisamos perseverar. A história de amanhã ele está maravilhosa e também vai tocar fortemente ao teu coração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.